a ordem do roteiro da nossa sugestão de trabalho em relação às políticas públicas do PA e do PNAE. De pronto, já também vou nomear aqui os vereadores e vereadoras presentes. Vereadora Maria Helena, vereador Evandro Gutibir, vereador Carlos Nilo, vereador Galo Del Fabro e este vereador que vos fala, Leandro Ferreira aqui. Professora e secretária Rosemary, tudo bem? Nós estamos aqui, membros da Comissão da Agricultura, Evandro Gutibir, eu e o Galo. Não está o presidente e vice, o presidente Marco Monteiro está viajando, e não temos informação do vereador, vice-presidente, vereador Itacir Soares. Mas nos preocupou, e é um tema que a gente corriqueiramente tem tido, são pautas de preocupações não constantes, de todos os anos, não é uma questão de governo A ou B, mas nós temos Santana do Livramento essa preocupação de que tenha uma política pública importante, principalmente para a agricultura familiar, que dos dois principais objetivos do programa do PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, PA, foi criado pelo artigo 19 da Lei número 10.696, de 2 de julho de 2013, possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. E nós temos preocupação muito com isso, uma vez que são recursos novos que dão essa ênfase de fortalecimento do homem do campo, e sem contar também o fortalecimento dos produtos mais saudáveis e fornecidos direto para as instituições credenciadas. Só que a gente quer ver por onde que podemos começar, se pela agricultura ou pela educação. A gente tem um roteiro, o Galo vai secretariar para nós aqui, para a gente dirigir a palavra dos que forem interagindo. A gente tem um roteiro de perguntas de qual é o valor empenhado em 2020, quantas famílias foram beneficiadas em 2020, dentro dos 30% exigido por lei no PA, quais produtos e qual a percentagem atingida, como as secretarias, então aqui aí cada uma, estão se planificando para atingir as metas no ano 2021. O que a gente tem para frente, o que conseguiu 2021. Em paralelo, a gente conversava com o Roberto aqui, ele traz também informações pertinentes que são necessárias a gente ouvi-las num contexto da governança, num contexto de que às vezes a gente não consegue trazer esse assunto como uma das principais atividades e a importância que se tem, né? Então, que a gente possa agora fazer uma conversa bem tranquila aqui entre nós, mas que esse assunto, estamos na transição de um governo para o outro, e com certeza esta não é uma receita de bolo que simplesmente passa para o outro. Os limites e as dificuldades vão estar elencadas também para o próximo governo, e a gente tem esta legislatura está também encerrando, mas ficaremos aqui, membros da comissão, a grande maioria continua no ano 2021 e vamos ser cobrados por isso também. Então, assim, queremos construir um alinhamento e articulação dentro do possível com o atual governo, que está encerrando, e também está aqui o vice-prefeito eleito. Foi uma preocupação nossa, uma conversa no nosso gabinete ali, onde chamamos a comissão e todos tinham a mesma preocupação, né? O vereador Evandro Gutibir e prefeito e vice-prefeito eleito. Então, de pronto, já passamos para o início dos trabalhos. Sei que começa aqui, pode ser com o Roberto Braz. Então, que bom que os senhores estão alinhados a esse pensamento. Então, com a incontestável decisão aqui do grupo, do núcleo dos homens aqui, primeiras damas aqui, secretária Rosemary, por favor. O nosso servidor da Câmara aqui, Francisco Ferreira, aqui, então faz a secretaria da nossa reunião, da nossa comissão. Por favor, então, também, em qualquer situação, ele também está aqui nos dando sempre o suporte aqui para a realização dos trabalhos.
primeiro lugar, cumprimentar todos. A Secretaria de Educação hoje se faz presente com a secretária, com a nutricionista Cibele e com Nádia, que é servidora do setor de merenda, alimentação escolar há vários anos. Elas também estão à disposição dos senhores para qualquer questionamento. Como não foi feita uma pergunta imediata, eu vou começar pelo como nós, digamos, iniciamos a nossa preocupação com a agricultura familiar. Pode ser por aí? Tá? Ok, sim. Nós tivemos assim, como eu falei anteriormente, nós retornamos em julho, e a preocupação estava realmente na distribuição de alimentos com base numa resolução de 2 de abril de 2020 do FNDE, que seria distribuição de kits para os alunos. Não tínhamos também nada em organização quanto a isso na casa. Então, fui conversar com as nutricionistas, nós temos uma outra nutricionista, Karina, na educação são 2 nutricionistas, a Karina está em licença saúde, hoje estamos com a Cibele. E aí nós resolvemos, então, elaborar um projeto que fica à disposição dos senhores, que é para a execução dos alimentos do PENAI e do programa também da agricultura familiar. Ele está todo aqui elaborado, com todas as etapas, né, e até com a relação de alimentos que comporão o que estão compondo, como já estão sendo distribuídos cada kit. Dentre as perguntas, eu vou começar primeiro pelas perguntas que foram elencadas para o convite que nos foi feito. A primeira delas diz assim, qual o valor empenhado no ano de 2020? Nós empenhamos, no ano de 2020, um relatório aqui do setor de orçamento, R$ 469 mil. A prefeitura recebeu 10 parcelas em torno de R$ 63 mil. São os valores que vêm para a alimentação escolar. Deste valor, nós somos obrigados a pôr 30% para a agricultura familiar, no mínimo. Qual foi o nosso primeiro passo? Nós convidamos os agricultores, que fazem parte sempre do processo da agricultura familiar. Participou também da reunião Leonardo da Emater, que é quem orienta e auxilia os agricultores. E, nesta reunião, nós colocamos assim, antes de iniciar qualquer aquisição, antes de empenhar essa despesa, nossa preocupação é com a agricultura familiar também. Então, nós estamos conversando com os senhores para que os senhores nos informem o que é possível fazer de entrega até o final do ano para compor os nossos kits de alimentação, conforme a orientação da FNDE. Então, nós partimos de uma conversa com eles, um convite feito aos agricultores familiares, junto com Leonardo Emater, que, como eu já disse, quem os orienta, e deixamos assim à disposição deles que eles nos informassem o que seria possível nos oferecer. E assim eles ficaram um pouco surpresos até. Uma moça disse, a senhora é corajosa em fazer essa questão. O Leonardo também teceu alguns elogios, mas a nossa preocupação estava realmente em adquirir dos nossos produtores. E assim fizemos conforme o que eles poderiam nos oferecer. Nós empenhamos para a agricultura familiar R$ 218 mil. Tá? Tivemos que fazer alguns desempenhos em função do não atendimento do agricultor pela estiagem, por algumas situações que eles vieram nos colocando. Hoje nós temos assim como um desempenho que foi feito em torno de 214.807. Um desempenho que foi feito em função de um agricultor que não pôde nos oferecer alguns produtos. O índice que nós temos aqui, já lhe digo, vereador, 218.540. Eu vou repetir. Tá. Não tem problema. 218.548 foram os primeiros empenhos, conforme o que eles nos disseram que poderiam nos atender. Tá? Hoje estamos com 214.807.
Isso representa 33,98% do atendimento com a agricultura familiar, dos recursos vinculados, dos recursos federais. Ou seja, nós estamos atendendo, nós estamos dentro do limite. Só não fomos mais porque os que participaram do processo licitatório, porque nós trabalhamos com os agricultores que foram participar do processo licitatório. Era de quem nós poderíamos comprar, quem já estava participando do processo licitatório, devidamente habilitado para isso. Então, os que estavam devidamente habilitados para isso, nós estamos empenhando estes valores e estão na ordem de 33,98%. Tá? A segunda pergunta, quantas famílias foram beneficiadas? Nós trabalhamos em número de alunos. Hoje, na distribuição dos kits, até o momento, nós conseguimos atender 1.730 alunos, com distribuição dos kits, mas nós vamos atender os 5.311 alunos. O Exército está nos assessorando nesta entrega dos kits. Ele está participando ativamente com a sua equipe para que possamos entregar os kits a cada aluno. Nós não estamos deixando nem a escola, nós vamos até a escola com horário programado para fazer entrega diretamente a cada aluno matriculado, a cada pai ou responsável. A terceira pergunta é, dentro dos 30% exigidos por lei, quais produtos e qual o percentual? O percentual, eu já comentei, 33,98%, e os produtos, eu tenho uma relação que compõe cada kit, feita pelas nutricionistas, com cardápio feito pelas nutricionistas, onde nós temos mel, rúcula, mostarda, cebolinha verde, feijão, o leite, nós estamos comprando as cucas da agricultura familiar, e vários itens que estão compondo. Eles estão todos aqui, são 26 itens que estão na lista. Desses 26, soma 33% do... Sim, 33,98 hoje. Nós temos aqui várias outras informações, o nome dos agricultores, quem venceu a licitação, mas deixo que os senhores façam uma pergunta que gostariam de saber realmente. Para não me estender, senão vou ficar falando do programa, como nós nos organizamos, e talvez não seja o que os senhores desejam saber. Secretária, nós temos 9h10. Eu creio que a senhora, se achar necessário, por mais uns 10 minutos, a senhora possa fechar essa sua linha de raciocínio, e até porque abrirá, a partir da sua fala, questionamentos que é importante a gente fazer. E aí mais uns 15 minutos para o Roberto, e nós chegaríamos aí dando tempo de nós fazer intervenções, até às 10 horas daí. Ok. Eu trouxe aqui para conhecimento dos senhores todos os empenhos, toda a despesa empenhada, como está sendo a distribuição dos kits, quais as escolas que estão sendo beneficiadas. Nós temos uma documentação aqui farta, que fica à disposição dos senhores. Antes de começar essa distribuição dos kits que envolve a agricultura familiar, nós elaboramos um projeto base, onde tem vários itens, até com os cuidados sanitários que nós deveríamos ter nesse momento. Nós estipulamos uma data para início deste projeto. Não foi possível cumprir antes, em função de fornecedores. Os fornecedores também estão nos alegando, alguns que não estão na agricultura, estão nos alegando com dificuldade de atendimento. Então, isso está atrasando as nossas entregas, como nós gostaríamos. Talvez eu estou sentindo um pouco de dificuldade de a gente cumprir os 5.311 em 2020. Por exemplo, a questão do leite, agora nós esperávamos já ter, o fornecedor vai nos entregar quinta-feira, amanhã. Então, isso tudo, cada fornecedor entrega, vai nos atrasando. E a agricultura familiar, nós temos que estar esperando também a colheita
a cuca. Nós temos que esperar o ciclo deles. Então, isso tudo a gente tem que ir adaptando as entregas com relação ao fornecimento, à disponibilidade do que eles podem nos ofertar. Eu vejo que nós cumprimos fielmente com a agricultura familiar. Gostaríamos de ter atendido muito mais, como nós colocamos à disposição deles em reunião. Temos a ata registrada dessa reunião, e onde solicitamos que eles nos dissessem o que eles poderiam nos entregar, né, que nós realmente iríamos buscar toda essa necessidade deles, mas eles também tiveram dificuldades em nos atender num número maior, em quantitativo maior. Nós temos, como eu falei, 600 mil, 630 mil, que são os recursos que chegam, recurso federal que chegam. Até o momento, nós temos empenhado em torno de 469 mil da alimentação. E o restante vamos deixar para reprogramar para o início de 2021, para que não seja afetado de imediato a questão da alimentação, ou seja, terá recurso financeiro para que possa começar no ano de 2021, até começar as parcelas do FNDE, vinda do recurso federal. Então, nós estamos atendendo 5.311 alunos com kits e ainda estamos deixando recurso financeiro para que o trabalho seja reiniciado de compras de novos produtos em 2021, até chegar, como eu digo, à primeira parcela. Estou aqui com os empenhos, como eu já falei, com a denominação, estou com a relação dos kits, quais foram as escolas beneficiadas até agora, o número de alunos beneficiados em cada escola, com os saldos orçamentários. Então, a documentação que está aqui toda à disposição dos senhores. Me parece estar muito bem organizado, isso é importante. Eu pediria depois também que, de imediato, se puder, se possível, nós termos esse roteiro e essa documentação disponível para a comissão. Sim, sim. Depois a gente acompanhar, que são números, então a gente consegue conversar com eles, tentar anotar alguma coisa e tal aqui, até para formar nossas inquietações que são gerais, e pelo que eu vejo pronto na sua fala, é que a gente está caminhando para um rumo importante aqui, que é o que se quer, né? Então, a gente tem que ver dentro disso aí, pela sua fala, que muitos produtores não estão conseguindo se apropriar devido ao circuito para poderem participar, né? Eu vi aqui, são quantos itens essa planilha aqui? Essa é a lista de... 26 itens no primeiro momento. Quantos produtores? Número de produtores, só um minutinho. Tá contigo, Cibele, o número de produtores? Tem aqui, ó, Clarice, Daniel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em termos que estão como cadastrado como agricultura familiar. Perfeito. Tá. Nós temos aqui também cada dotação orçamentária, o fundamental, o EJA, o AEE, o pré e a creche, cada um tem a sua parcela de recurso. Então, todos os kits e as compras, elas são distribuídas conforme a dotação orçamentária. Então, nós temos ensino fundamental, o cálculo é feito também por alunos conforme a categoria que eles se encontram, pelo EJA, educação especial, pré e creche. Então, todo esse trabalho, todo esse cuidado, os nutricionistas e o pessoal do setor de alimentação, eles têm em distribuir, inclusive os kits de pré, é um pouco diferente dos demais kits. Mas isso elas também têm tudo lá no setor. Então, os recursos da alimentação eles são todos distribuídos desse formato. Fundamental, EJA, E, que é educação especial, pré, escola e creche. É assim que os recursos chegam. E é assim que os kits têm que ser elaborados também.
Então, aqui está o nosso projeto para a entrega dessa alimentação, conforme a resolução, como eu falei, 2 de abril de 2020, que permite às prefeituras, aos entes que recebem recurso, entregar em forma de kits e não elaborar alimentação como nós fazemos. Aqui está a resolução, ou seja, a base legal que nos permitiu fazer esse formato de entrega de kits em função da pandemia. Essa resolução foi expedida em razão da pandemia, isso mesmo, pela não presencialidade em salas de aula. Então, o governo federal permitiu essa entrega de alimentos nesse formato. Então, aqui está a resolução, nós estamos amparados pela resolução, como eu digo, está todo o nosso planejamento, como é que nós iríamos fazer, executar. Tá? Os meses, nossa proposta era antes, começar a entrega antes, mas nem sempre a nossa vontade ela consegue, porque dependemos de fatores externos, dependemos de fornecedores. Então, somente agora começamos a entregar. Pretendemos, o Exército tem se mostrado muito colaborador nessa entrega, pretendemos chegar a atingir 5.311 alunos. Não fomos ainda para as escolas do campo, estamos nas escolas urbanas. E para essa entrega, senhores, é importante que se diga que para fazer a entrega dos kits de alimentação, foi composta uma comissão com vários membros do Conselho Municipal de Alimentação, membros das secretarias. Quantos membros tem, Cibele, mais ou menos? 11 membros, né? Então, 11 membros fazem parte da comissão de acompanhamento da entrega dos kits. 11 membros têm por portaria, nós pedimos uma portaria. Os órgãos, Cibele, todos eles, o Conselho Municipal, o CONSE. Pegamos membros dos diversos setores da secretaria para acompanhar, um membro do setor supervisão, um membro do setor supervisão das escolas infantis também, um membro do setor de compras para que acompanhasse. Então, nós temos 11 integrantes nesta comissão, que é para acompanhar essa entrega dos kits. Então, eles vão lá, eles conhecem os kits, eles acompanham essa distribuição toda. Então, esse processo nós conduzimos como tudo e como tem que ser em órgão público, com muita seriedade, com muita transparência, até porque nós estamos também tratando de... Uma por ser recurso público e outra porque é recurso federal, e nós temos que prestar contas muito claras ao governo federal para que não impeça nenhuma parcela do ano de 2020. Então, nós colocamos junto dessa portaria, dessa comissão, um membro do setor de prestação de contas. A Camila, que é funcionária que faz a prestação de contas, ela faz parte, porque nas reuniões que antecederam a entrega dos kits, ela pôde orientar como seria a prestação de contas, ou seja, como nós teríamos que ter a comprovação da entrega de kits para encaminhar ao governo federal e assim não dar problema na prestação de contas, que tem que ser feita em fevereiro de 2021. Nós não poderemos fazer a prestação de contas em 2020, porque o sistema do governo federal não está aberto. Então, não temos como prestar contas agora, senão gostaria que ficasse tudo pronto. O sistema ele abre em 2021 para prestação de contas e tem um limite de prazo até fevereiro de 2021. E a pessoa que faz, como eu falei, que faz a prestação de contas, ela participou desse processo, dessa comissão, para que ela pudesse orientar como seria o recibo ou a comprovação para que ela possa inserir no sistema do governo federal e, assim, a prestação de contas ser a contento, ou seja, ser aprovada, e não trazer nenhum problema para 2021 nas parcelas que receberão. Assim nos organizamos, vereador. Esse foi o formato que a Secretaria de Educação se organizou, com muita cautela, com muito cuidado, e tentando que deixássemos recurso federal para ser reprogramado para iniciar o 2021 e deixássemos
tudo organizado por uma prestação de contas, assim, se não perfeita, mas que não trouxesse nenhum problema para 2021. Muito bem. Uma impressão positiva. Roberto, para que a gente consiga também fazer, então, outro ponto de vista em relação à Secretaria de Agricultura, que lida direto com o produtor lá. Por favor. Por 15 minutos, dá tempo aí para a gente conversar aí, meu irmão. Bom dia, presidente Leandro. Lhe cumprimentando, eu cumprimento os demais vereadores presentes na casa. Bom dia aos demais presentes. Então, sem delongas, eu gostaria de parabenizar a secretária e a equipe toda envolvida, porque eu acredito que, não pela primeira vez, mas nesse momento eu acredito que tenha sido, né, o programa em si tenha tido um desenvolvimento conforme nós todos esperamos, né? Tanto nós do setor público quanto os agricultores e as escolas que recebem os alimentos. Eu acredito que também tenha sido a primeira vez que tenhamos superado os 30% obrigatórios por lei nessa aquisição. Sabemos que no momento atípico de pandemia, as entregas sendo feitas através de kits, se nós tivéssemos no momento normal, com a presença dos alunos, com certeza, através da produção, né, a alimentação fornecida nas escolas, né, demandaria um consumo muito maior de alimentos. Então, com certeza, demandaria uma maior aquisição de produtos também. Então, deixar aqui registrar os meus parabéns à secretária pelo trabalho e a toda a equipe envolvida lá da educação, que nós temos conversado. Eu, ultimamente, não tenho participado muito diretamente, mas em outros momentos eu tentei contribuir para esse processo. Embora eu tenha que destacar que agora tem sido feita essa entrega de kits, mas a nossa briga sempre foi na questão na agilização do processo da chamada pública, que é onde inicia tudo isso, né? Que é na publicação da chamada, que ela seja mais rápida, menos burocrática, embora a gente saiba de toda a burocracia da legislação, mas a nossa preocupação sempre é essa, porque a produção lá no campo ela é sazonal, ela depende de época, depende de clima. Então para que o produtor possa se organizar, possa se planejar. Então, eu não sei, eu acho que essa entrega que está sendo feita agora, ela ainda é da chamada do ano de 2019, é da de 2020, da que foi entregue em janeiro de 2020, isso, né? Então, a nossa preocupação sempre foi na questão da publicação da chamada pública, que sempre entravava lá dentro da Secretaria da Fazenda e na própria Secretaria de Educação. Mas eu acredito que a secretária Rose, até pela experiência dela, até dentro da própria setor de licitações e contratos, ela entenda bem o funcionamento disso aí. Mas a gente sabe que é uma política pública muito importante, tanto na questão de recursos que concentra, né, a qualidade do produto que é fornecido para as escolas e, consequentemente, é consumida pelos alunos, e também um ponto positivo para os agricultores, né, que têm esse recurso, podem investir, ampliar a produção, diversificar a produção, né. Então, é uma política pública muito importante, tanto para a Secretaria de Educação, né, para as escolas, para que vai consumir, também para os agricultores. Nós, como Secretaria de Agricultura, temos buscado, né, algumas ações buscando fortalecer o apoio aos pequenos agricultores. A gente sabe que não é fácil. A produção de hortifruti grangeiros, ela depende muitas vezes do clima. Nós temos um déficit muito grande na questão da reservação de água, de poços artesianos, próprios açudes, né? Mas a gente tem tentado atuar na questão da patrulha agrícola, de estar junto com o produtor. Esse ano foi muito difícil, mas em anos anteriores nós realizamos inúmeros eventos, né?
tanto técnicos quanto visando a gestão das propriedades, e o próprio planejamento da produção visando o atendimento dessas políticas públicas. Que essa que foi descrita pela secretária, ela é relacionada à alimentação escolar. Mas nós temos também uma política pública muito importante, que ela tinha, né, disponibilidade de recursos, que é o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que nós conseguimos executar. Pena que eu trouxe a apresentação, mas nós estamos sem data show. Nós conseguimos executar em 2015 e 2016 essa política pública, onde o governo federal adquire produtos da agricultura familiar diretamente do agricultor e destina os alimentos, né, para as entidades assistenciais. Então, em 2015 e 2016, nós executamos essa política pública. Também os agricultores sendo beneficiados, assim como as entidades assistenciais. Sendo que quando essa política pública foi interrompida, em março de 2016, as entidades assistenciais sentiram muito, porque aquele alimento ali estava sendo fundamental para eles. Além de ter o alimento, também a diversidade de alimentos, porque... Olha, ele tinha uma relação no início lá. Eu acredito que ele tenha nascido, ele era uma linha do Fome Zero, né? Mas aí nós entregávamos tanto hortifruti grangeiros como produtos das agroindústrias familiares. Iogurte, queijo, hortaliças, frutas. Então também essas entidades conseguiram diversificar o cardápio, né? Então a gente nós tivemos relatos, inclusive da PAI, da própria PAI, da melhoria na saúde das pessoas. A Sandef recebia. E eu, na verdade, faço esse relato nesse momento porque é uma política pública importante e ela, em função de trocas que houveram no governo federal, a própria extinção do MDA, né, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu não sei se ele foi extinto, mas eu acho que ele passou a fazer parte de um novo Ministério de Desenvolvimento Regional. Mas em 2018, ainda no governo do prefeito Solimar, nós encaminhamos um ofício para o governo e não tivemos retorno, no caso, não fomos contemplados em dar continuidade no programa. Naquele momento, apenas municípios com até 50 mil habitantes estavam sendo contemplados. Mas eu acho que, como diz aqui no último questionamento, né, como as secretarias estão se planificando para atingir as metas, eu não digo atingir metas, mas eu acredito que buscar que o município seja contemplado novamente com esses programas, o PA, e buscar o fortalecimento da participação no PENAI. Porque esse PA, que é um programa de aquisição ele tem 6 modalidades, nós participávamos de uma, que era a doação simultânea. O governo federal, é interessante, o governo federal ele fazia o depósito direto na conta dos agricultores. Eles recebem um cartão do governo e recebem. E esse programa foi... E até agora, no governo ICO, o prefeito ele tinha assim, eu acho que era uma meta dele de usar o campo de cooperação para produzir alimentos lá, como se fazia há muitos anos atrás. Plantar batata doce, milho, essas mandioca, para fornecer para essas entidades. Mas nós dizíamos para ele que não haveria problema nenhum, até porque tem solo disponível, tem área, tem equipamento, tem técnico. Mas seria muito mais interessante fortalecer um trabalho no agricultor, estimular o agricultor para ele fornecer para essas políticas públicas, né? E usar, quem sabe, o campo de cooperação para cultivar também, mas nesses cultivos no campo, usar para capacitação e treinamento do agricultor. O alimento que for consequente da produção, aí sim destinar para as entidades. Mas não apenas utilizar apenas com cunho de produzir para fornecer para as entidades. Até porque produzindo lá,
acaba que tu está sombreando, né, um produto que possa estar vindo da propriedade, né? Claro. Então, a princípio, é isso aí que eu teria para destacar, dizer que a secretaria um dos focos de atuação é o pequeno produtor, é o agricultor familiar. Nós temos feito algumas ações de fornecimento de adubo orgânico, a própria presença nossa dentro da propriedade. E capacitações esse ano, infelizmente, não conseguimos fazer quase que nada, mas nós temos algumas coisas planejadas. E quanto à questão do PENAI, eu acredito que é um programa importante e seguir buscando fortalecer o agricultor familiar, que agora mesmo a secretária destacou que nesse momento estão sendo fornecidos 26 itens, mas nós temos assim uma diversidade de produtos, nós conseguimos atingir, eu acredito que com as agroindústrias até 60 produtos, podemos atingir até 60 itens para o fornecimento desse. Então aí a gente consegue ampliar o valor, né, e as nutricionistas no trabalho delas conseguem ampliar também e melhorar a diversidade dos cardápios lá. Então eu acho que é isso, eu fico à disposição se tiver ficado alguma dúvida. E nós temos destacar também que em 2016 nós até passou aqui pela Câmara a aprovação de um GT, nós criamos um GT, o GTCAF, que era o Grupo de Trabalho para Apoio para Compras da Aquisição, agora não me lembro direito a sigla, GTCAF, Grupo de Trabalho, era para apoio às compras da alimentação escolar, né? Então, nós reunimos um grupo com representantes das secretarias, da Emater, da UERGS. Naquela época tinha a Coptec também, que eram os técnicos que davam apoio aos assentamentos. Então, ali dentro nós debatemos, né, tanto a questão da produção quanto a questão do processo esse da aquisição de alimentos. Ele está parado o trabalho, mas pode ser retomado a qualquer momento, necessitando do nosso apoio. Então, fico à disposição. Obrigado, Roberto. Obrigado, secretária Rosemary. Aproveitando o tempo, que a gente possa agora, quem é que Galo, vereador Galo, quem é que está, identificou inscrições? Parece que o Evandro já de pronto. Por 3 minutos, pode. Bom dia, 3 a 5 minutos pode fazer a tua consideração. Bom dia, secretário. Bom dia, Roberto. Bom dia, colegas vereadores, vereadora Marilena, público presente. Eu gostaria de saber, Leonardo da Emater é quem informa, né? Eu gostaria de saber se a Secretaria da Agricultura tem a lista dos agricultores para essa entrega nesse programa do PENAT. Essa é a minha pergunta, que a senhora falou no início, que o Leonardo da Emater. E aí eu gostaria de saber com quem que a Secretaria da Educação trabalha. É com a Secretaria da Agricultura ou com a Emater? Quais são os... Por que Leonardo da Emater, que eu citei? A Prefeitura fez o processo licitatório e esse senhor, ele, pelo que eu entendo, ele que orienta e auxilia os produtores. Ele está sempre presente com os produtores, não tem relação conosco. Não, com a Secretaria não, ele tem relação com os produtores. É uma pessoa que nós observamos que está auxiliando os produtores na documentação para o processo licitatório e os acompanha nesse sentido. E ele participou da reunião porque os agricultores também, ele está sempre presente com este grupo. Nesse sentido. Para contribuir, a Emater ela faz um trabalho importantíssimo junto aos agricultores, então a Emater consegue estar mais presente junto aos agricultores. Isso, mas sim, muitos trabalhos a gente faz em parceria, né, que é o que a gente consegue executar. Mas dentre os documentos exigidos para que o produtor participe do programa, tem um que é o projeto de venda. Então a Emater auxilia os produtores elaboração do projeto, documento aí, né, no preenchimento. A documentação, realmente eles precisam de um apoio
E nós observamos que a Emater se faz presente nesse apoio, porque a documentação e os preenchimentos dos documentos realmente requer um outro conhecimento, às vezes, Sim. mais técnico, e eles precisam desse apoio. Mas a Secretaria da Agricultura tem a relação desses produtores que fornecem para a Secretaria da Educação? Isso. Sim. Não, é que assim, ó, a Emater também ela emite a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Para vocês terem uma ideia, hoje no município, nós temos 2.000 e poucos agricultores com condições de fornecer. No caso, a gente chama eles de pronafianos. Então, nós temos mais de 2.000 que poderiam se enquadrar no Pronaf. Esses 2.000 poderiam ser fornecedores desses programas, dessas políticas públicas. Então, hoje, a secretária falou ali, nós temos 8 hoje fornecendo. Claro que nós já tivemos, em outros momentos, muito mais agricultores participando. Porque, claro, nós temos problemas da estiagem, do próprio fornecimento. Distância também, né? Eu queria comentar aqui a questão da Feira da Agricultura Familiar, também que ela tem vínculo tanto com agricultores quanto com essas políticas públicas. Eu acredito que no início do ano que vem vai ser executada a obra lá de melhoria da estrutura. Então, aquela estrutura vai ser muito importante, porque ela vai servir também de entreposto. Vai ser uma central de recebimento de alimentos. Então, vai ficar tudo centralizado ali, né? Porque os agricultores já vão estar escolas. ali. A própria secretaria pode conseguir aqui, como é que fazer aquisição ali na Feira dos Produtores, ou não? A aquisição não, mas ali vai ficar tudo centralizado, né? Porque os agricultores vão ter o seu espaço. E o governo federal nos impõe valor, né, Roberto? Isso. Um valor limitador para cada produtor. Isso. Então, nós não temos como... por mais que o produtor queira vender para o órgão público 20, 30 mil, não. Tem o limitador imposto pela lei federal. Né? Ele é bem... 20 mil, né? 20 mil por DAP. Por 20 DAP. mil ano? 20 mil por DAP por ano. DAP. Mas ele pode participar das duas políticas públicas no caso, ampliaria o valor, né? Duas. Isso. Que a chamada pública seria uma no primeiro semestre e outra no segundo E semestre. outro semestre. Então, 2 processos licitatórios no ano, por isso que dá todo esse transtorno dos prazos. E, se me permite, com relação a esse número de itens, Roberto, que tu falaste, 26 itens nos kits, eles tiveram, assim, são vários fatores, né? Eles foram elaborados pelas nutricionistas para formar um kit com valor, né, nutricional, e nós dependemos também, nós ficamos na dependência do que os produtores nos informaram. Então, eles foram elaborados a partir do valor nutricional da nutricionista, mas a base foi o que o produtor pôde nos entregar neste momento. O processo licitatório tem mais outros itens, mas eles foram assim, isso que nós podemos entregar nesse momento, só isso. Esse foi nosso limitador, e elas tiveram que adequar para o valor nutricional do kit. Essa relação para 2021, ela está... quando é que abre agora a chamada novamente, Roberto? E até porque nós estamos no pleno... o produtor está com as suas atividades, principalmente as de verão, culturas de verão, que são, grande maioria são culturas de verão, está no período agora, ele vai tomar a decisão por fazer ou não o plantio de determinada produto desse agora. Como é que está essa relação aí? O ideal seria já deixar encaminhada a chamada pública, né, já para o fornecimento do ano que vem. Aí eu não sei como é que está o andamento dentro da Secretaria de Educação. Aproveitando, antes que eu esqueça, a questão da agricultura familiar, hoje já foram citados esses números de itens, mas também a importância que tem o próprio Serviço de Inspeção Municipal e as agroindústrias. Nós temos condições, no momento que tivermos processamento de carne ovina, de pescado, isso aí tudo nós temos condições de... Claro, eu falo como Secretaria da Agricultura, né? Não como Educação, mas
No momento que tiver esses produtos, eu tenho certeza que o setor de nutrição da Secretaria tem condições de incluir, né, esses produtos na carne ovina, pescado. Né. Agora nós temos, nesse momento, 6 novas agroindústrias em processo de habilitação, que foi da Consulta Popular 2019-2020, que infelizmente agora, nessa última, não conseguimos mobilizar. Mas temos 6 agroindústrias, incluindo granja de ovos. Então, temos mais 6 empreendimentos que podem participar desse processo. Vereador Galo. Bom dia, secretária, Roberto, a equipe toda que acompanha. Eu gostaria só de saber se deu um dado referente a 2017, 18 e 19, se a senhora teria para nos passar qual foi a percentagem que conseguiram aplicar, comprar dentro desses 30% em 2017, 18 e 19. Vereador, eu não estava nesse período, ok, mas nós não conseguimos alcançar. Cibele, tu tens esses dados aí? Eu acredito que foi o primeiro ano que se consiga atingir, né, superar os 30%. Sim. É isso, foi. Sim, teve. Eu não, dentro daqueles questionamentos, vereadora, né, se tivesse nos colocado, a gente traria com certeza dados certos. Então, fico com receio dele dizer algum percentual e não tenho certeza dele, mas eu sei que do que se ultrapassou foi o primeiro ano que nós conseguimos atingir, ultrapassando um pouco do percentual, foi agora. Tá? Mas isso nós podemos lhe encaminhar perfeitamente. Já em seguida, ao nosso retorno, lhe encaminhamos os percentuais, que isso tem tudo lá. Eu lhe agradeço o encaminhamento, desejar agradecer aqui o trabalho tanto do Roberto na Secretaria da Agricultura, da senhora na Educação, porque é indiscutível o trabalho que a senhora vem fazendo frente à Secretaria de Educação, com seriedade, com transparência, com eficiência. E, então, só tenho que parabenizar toda a equipe, toda a Secretaria. Primeira vez que se atinge e ultrapassa esses 30%, chegou a 33%, até porque, né, Leandro, nós muito discutimos aqui, aonde, de alguma forma ou de outra, no governo passado conseguiram, mas foi pouco. No governo passado, retrasado, também não conseguiram. Enfim, conseguiram atingir agora a meta em 2020. Então, isso aí é mérito da senhora à frente dessa secretaria, é mérito da sua equipe, mas é o comando maior ali, né? A sua liderança ali, por isso que conseguiram atingir esses objetivos. Tá? Parabéns, tanto para a senhora como o trabalho que vem sendo realizado na Secretaria da Agricultura. Claro que a nossa meta é chegar nós empenhamos 33,98, mas nós dependemos da entrega do produtor agora, que eles estão nos entregando. Se algum lado, se ele falhar em algum momento conosco, que só às vezes acontece, aí não digamos assim, não seria culpa, não vou nem chamar de culpa, não seria a nossa intenção, que pode acontecer de alguma questão que possa acontecer com ele, mas acredito que nós vamos conseguir mesmo fechar nisso aí. A senhora falou em empenhado 200 e inicialmente um empenho, depois houve desempenho. 218 mil empenhado. Houve um produtor que nos comunicou que não teria como nos atender. O que ele tinha dito na reunião anterior, que iria nos atender, que nós estaríamos, né, colocando ele por uma situação, ele não pôde nos atender. Mas isso partiu dele e não conseguir nos atender. Aí nós estamos controlando todo esse processo para que até 31, né, até o final do ano, o que ficar pendente a gente faça os devidos desempenhos, para não configurar um resto a pagar que não vai ser realizado, né, que não liquidado, não tem porquê. Mas, assim, a princípio, a nossa intenção é chegar aos 33,98
E eu acredito que nós vamos chegar, porque até agora não tivemos nenhum outro comunicado de desistência, né, Cibele, nada. Então, eles vão nos atender. Eles estão nos atendendo muito bem, por sinal. E elogiado os produtos. Isso é muito elogiado pelas escolas, os produtos. Isso é muito bom da gente saber. Que bom. Dá uma expectativa muito boa. Eu fico aqui inquieto quando o Roberto disse que nós estamos mais de 2.000 produtores que são potenciais fornecedores. Quer dizer, nós podemos daqui a pouco, percorrendo, e eu faço minhas palavras do vereador Maurício, dizendo que pela primeira vez não podemos nos contentar com isso, mas é um sinalizador importante quando a gente sai da casa ter que ficar entre os 30% ou não chegar nos 30%, nós estaríamos nessa condição, foi prevaricação de não se a lei não se cumpria, o município prevaricava, né? Mas que esse potencial pudesse aumentar. São 8 produtores só habilitados agora, né? Sim, mas 8 produtores habilitados. Nós estamos aqui um percentual. Pode ser um trabalho, talvez, eu acredito que a Secretaria de Agricultura possa auxiliar junto a eles nesse trabalho. Roberto, acho que nesse aspecto mesmo aqui, hoje, quais gargalos hoje aqui para a gente melhorar, vamos dizer, passasse para 16 produtores e não só 8 hoje. Nós temos 2.000 e tantos potenciais, mas que nós dobrasse já para 16 e assim sucessivamente. Está agora com os senhores, né? Daí por diante aí a missão essa de nós poder numa outra encontro desse dizer, olha, a gente chegou a 16, que é muito pouco ainda, mas é 100% em cima do que tem hoje aí. Acho que esse é as grandes, justamente no meu aspecto, vereador Galo, estamos atingindo aqui um pouco da nossa preocupação. Nós olhar a radiografia da situação, o Galo vai mais adiante, nós não havíamos elencado essa pergunta, do comparar períodos, né, 2017. É importante, realmente. A gente tem que ter isso, porque aí a gente vem, olha, essa informação que está disponível então no site, a gente procurar, Francisco, em seguida a gente ter aí o 17, 18 e 19. Nós temos hoje a radiografia de 2020, que ela é já importante, bastante importante, mas que nós sabemos que se a gente conseguir chegar para diante, não deixar voltar um valor sequer desse aqui e ficar na mão do produtor familiar, quando o Roberto disse que o prefeito Ico tinha a intenção de plantar, eu acho que não é esse o objetivo do programa. A prefeitura plantar, ela vai virar produtor para fornecer para o programa, para a política pública. Pelo contrário, nós queremos esse dinheiro na mão do produtor lá. E fazendo isso, que a senhora disse assim, olha, os comentários são muito bons, de que os produtos são de excelente qualidade. Esses parâmetros são extremamente... olha, o objetivo do projeto, do programa está sendo atingido. Então, ficam essas coisas no contexto geral, mas que eu acho que a gente tem aqui, Roberto, uma reunião diferenciada do que era aqui. Não conseguia, depois, quando conseguia empenhar, não conseguia pagar o produtor. Essa cileuma toda também é importante registrar aqui, de que foi aqui pauta de reuniões e principalmente depois o produtor não conseguir receber. Essa situação eu gostaria também, antes de encerrar, que fosse ela aqui elencada, essa parte do Roberto aqui, que a secretária justamente provoca ele, dizendo que se temos 2.000 e tantos habilitados, nós temos só 8 entregando, algo também não está bem aí. E essa outra situação no contexto de... essa burocracia toda aí. Bom, venceu parte dela. O que ainda falta para a gente melhorar isso? Obrigado. Eu acho que tem... Eu também me coloco como agricultor, né? Me coloco na pele deles, né? Porque, de fato, hoje nós temos 8. Nós poderíamos ter muito mais. Mas eu tenho que confessar que alguns desistiram do processo em função de alguns acontecimentos que ocorreram antes, na demora do próprio pagamento, na demora do início do fornecimento, aí perderam safra, né? E aí, agora eu vou falar com... No momento que tu tem um desestímulo ali, né? Aí tu não vai querer repetir, passar por um sofrimento de novo, né? Um fracasso. Então, o Leonardo mesmo é um lutador, lá, um guerreiro pela agricultura familiar, então ele não deixou que muitos desistissem, assim como eu também. Mas, de fato, tem uns lá que nos relataram assim, questões preocupantes de ter que estar fazendo uma peregrinação lá na fazenda para conseguir cobrar.
Então, isso desestimula. E o agricultor ele não está acostumado com essa... ele não está acostumado com esse envolvimento burocrático, né? Ele quer fornecer e quer receber. E a gente sabe que na legislação isso está na própria texto da chamada pública, né? Diz o prazo que deve ser pago, tudo, né? Se a coisa acontecesse naturalmente, não teria problema nenhum. Nós haveríamos maior número de fornecedores. Posso? Sim. Não está diretamente ligado a isso, mas hoje nós vamos tratar aqui com a presença da secretária e da equipe do PENAI, que é a alimentação escolar. Mas nós já temos no município sendo executado o fornecimento em escolas estaduais, nos quartéis, né? Não temos no momento esse das entidades, temos que buscar isso. E também temos no Estado já presídios adquirindo alimentos e universidades. No momento nós temos escolas do município, do Estado e os quartéis adquirindo agricultura familiar. Então aí é ampliação de valor, né, para os agricultores, de renda para eles e benefício para as entidades. Mas quanto a essa questão da ampliação dos agricultores dentro da alimentação escolar, a questão é que o processo ande de uma forma mais ágil. Aí eu acredito que não tenhamos que andar atrás deles, eles virão, naturalmente. É importante que se diga que os valores repassados pelo governo federal em torno de 632 mil reais, 10 parcelas, e se empenha a alimentação escolar em torno de 1.200.000, o restante é livre. 50% do valor para alimentação escolar é recurso livre. É importante que se diga nesse processo de despesa da alimentação escolar, tem vários fatores envolvidos. Tem a questão orçamentária e a questão financeira. Que eu costumo dizer que, às vezes, a questão orçamentária vai na frente, financeira sempre vai um pouquinho atrás, tentando alcançar o orçamentário. O que aconteceu o ano passado? Nós temos também, assim, o que envolve tudo são as prestações de contas junto ao governo federal. E nós temos que ter pareceres do Conselho Municipal de Alimentação. Tudo isso o governo federal espera, e se isso não cumprido, ele não repassa as demais parcelas dentro do exercício. O governo tem mudado muito o seu sistema, tem aprimorado os seus sistemas, muitas mudanças, e talvez falte aquele entendimento de quais mudanças aconteceram. E aí, a ausência de inserir um documento no sistema causa o trancamento de algumas parcelas. Foi observado ano passado, por isso que deu o problema do não pagamento à agricultura familiar. Porque estava todo o recurso empenhado para que fosse se do recurso vinculado. A ausência da inserção no documento trancou, não tinha o financeiro na conta para pagar e tinha o empenho, porque o orçamentário correspondia à estimativa que chegaria. Quando nós chegamos no final de 2019, identificamos prontamente, mas até identificar o que houve com o trancamento daquelas parcelas, nós identificamos que houve toda a mudança no sistema, que faltou um documento, claro, tudo bem, fomos atrás, conseguimos deixar o sistema com a prestação de contas devida, mas a parcela não retornaria mais. Então, o financeiro total para aquele empenho que já tinha sido até fornecido, não teria o financeiro. Tivemos que fazer estorno daqueles empenhos e empenhar na dotação da alimentação livre. Foi aí que deu esse problema. Mas nós tentamos achar uma solução para eles. E nos entristecia muito quando a chegada deles lá, e nós não tínhamos uma solução tão pronta. Chegamos ali, agora em julho, me deparei novamente com essa situação. E prontamente atacamos essa mesma situação e conseguimos reverter 3 parcelas. Recebemos as 3 parcelas. E isso nos deu uma tranquilidade. Então, é um conjunto de fatores
para que tudo saia bem. Não é só a licitação, não é só o produtor, quem tem que prestar uma conta, fazer a prestação de contas, é o conselho que tem que emitir parecer e encaminhar para dentro do sistema, que está muito, digamos, está sendo melhorado a cada dia pelo governo federal, mas ele está sendo melhorado assim rapidamente, e aí nós temos servidores que eles precisam também dessa capacitação muito rápida. Tá? E isso, às vezes, preocupa. Então, assim, é um conjunto para que tudo saia bem, um conjunto de fatores. A presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, também muito preocupada, ela fez toda a prestação de contas devida, mandou pelo método que sempre fez, método físico, via correio, tinha um protocolo. O governo federal não trabalha mais com físico, só digital. E isso foi um impasse nesse ano que nós encontramos. Quando nós chegamos 3 parcelas, eu digo, não, de novo, o mesmo quadro, não é possível, eu tenho que reverter. Fomos atrás da informação, ela tinha feito a prestação de contas devido, fez todo um... Mas só que físico, o governo federal, não, é tudo digital. E, então, nós conseguimos recuperar, colocamos tudo de forma digital, recuperamos. Então, isso nos deu tranquilidade para fazer essa proposta para os agricultores. Nos informe o que vocês podem nos... Então, por isso que eu digo, é importante ter a visão do todo. Não é uma falha só do processo licitatório ou só de A ou de B. É um conjunto que tem que estar tudo muito preparado e que, eu digo, é uma corrente. É um elo ali entre Conselho Municipal, própria Secretaria, o próprio agricultor, na hora de fornecimento, né, a pessoa também correspondente, a parte orçamentária, as nutricionistas, que têm que ver com todo esse cuidado, com 5.311 alunos hoje, distribuição de toda a alimentação, elas ainda fazem um trabalho além, no sentido, às vezes, de cuidar recurso. Né? Elas estão dizendo assim, olha, quanto tempo, porque elas têm que adaptar, elas têm que entrar numa outra área orçamentária, muitas vezes, porque elas têm que adaptar, porque conforme cada, digamos, fundamental, eixo, infantil, conforme cada dotação, cada rubrica, elas têm que estar se enquadrando. Então, é um conjunto onde os servidores eles têm que ter o conhecimento de todo esse andamento. E o gestor, mais ainda, para poder identificar cada gargalho, cada situação e achar uma solução para que saia tudo a contento. E o olhar ali é bem imenso para que todos os passos sejam feitos de forma adequada. O governo federal está muito, muito exigente corretamente. Obrigado, secretária. Evandro, ainda podemos até mais 5 minutos, podemos no limite. Presidente, aqui, eu só queria... o que o Roberto falou aqui é uma preocupação que existe dos 8 fornecedores, onde nós temos 2.000 que podem fornecer. Mas isso atrela muito também a distância, né? Temos a maioria dos produtores são longe, são muito longe. Quando nós falamos de hortifruti, é para ontem, né? É planta hoje, tem que ser cultivado hoje. Então, as nossas condições, nossa infraestrutura de estrada não permite com que nós conseguimos fazer esses produtores mais longes participarem. Essa é a nossa realidade no nosso município hoje. Quando nós falamos em burocracia, se tem uma coisa que eu conheço bem, porque eu sou produtor rural, nós odiamos burocracia. Imagina. Nós odiamos. O Roberto já é mais da tecnologia, mas pergunta se o pai dele é. Eu já sou mais do pai dele. E aí o governo federal então, ele exige muito, né? E o governo federal, até para evitar um monte de desvio, aquela coisa, está exigindo muito, está aperfeiçoando isso aí. Aperfeiçoando o Então sistema. a gente sabe o que vai enfrentar. Agora, é extremamente, a desburocratização disso aí é extremamente salutar para que o produtor rural venha a se encaixar. E as falhas nas entregas ou no recebimento não pode acontecer. Por isso que tem que haver essa conversa entre as secretarias, porque é frustrante para o produtor, eu olhando do lado do produtor, é frustrante para o produtor quando tu vai lá e tu deixa de fazer o teu trabalho primário lá, que é o que te dá rendimento, tu vai lá e tu não consegue receber. Isso é muito frustrante. Eu conheço um monte de gente que passou por isso e desistiu. Então, essa união tem que haver entre as secretarias, isso é uma opinião minha, para que consiga equilibrar. E a senhora foi muito feliz no que disse, e eu quero lhe parabenizar aqui, né, os 33,98, primeiro ano atingido, segundo o Roberto. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns à sua equipe, que ninguém vai a lugar nenhum sem equipe, essa é a nossa realidade, ninguém faz nada sozinho. Então, parabéns.
pelo seu trabalho ali frente à Secretaria e a Secretaria da Agricultura, pelo que a gente vê. Eu conheço a maioria dos técnicos lá, inclusive o Roberto, eu acho que ela está muito bem servida de técnicos ali e com certeza, como diz o Roberto, nós temos condições de ampliar muito mais isso aí. Era isso meu pronunciamento, presidente. Obrigado, Evandro. Eu quero um minuto cada um do Roberto e a secretária. Eu também quero, antes já com isso, fazendo a minha observação, que este método vice-prefeito eleito Evandro ficaram aqui quando nós não temos o comparativo de 2017, 18, 19, mas logo nós estávamos nessa legislatura, nós sabíamos que foi um parto toda a situação. E essa mensagem que fica hoje aqui, como é que a gente traz ela para 2021? Essa é a minha preocupação. A secretária Rosiméry vai estar... Não sei se vai compor ou não vai, o governo de vocês aí, eu não sei como é que vocês estão organizando aí, né? O senhor imagina a minha que vou estar do outro lado. Então, eu antes também faço também a consideração aqui, Roberto e a secretária Rose, mas a gente tem, pelo menos, que uma outra reunião trazer que tem 16 produtores sendo hoje beneficiados, mesmo que uns quantos não queiram, mas tem uns quantos que querem, né? E não querem por causa de todo esse engessamento, mas não tem coisa que não tem como fugir, Só fica essa é a minha preocupação. Eu quero também pedir, já aqui por este microfone, a disponibilidade dessas planilhas, desses quantitativos aqui, que a gente possa ficar... para uma outra reunião a gente vai fazer o comparativo já disso. Olha, temos 34% em 2020. Vamos ter 40% em 2021, fica aí essa preocupação. Considerações finais, 1 minuto cada um, Roberto e a secretária Rose, por favor. Não, eu agradeço a oportunidade. Na outra reunião foi citado o diálogo com esta casa, realmente é muito importante. Cito aqui que é muito importante a gente esclarecer tudo o que está realmente acontecendo, as nossas ações. Nós também ficamos felizes em conseguir atender o produtor rural e atender a legislação, principalmente, também, né? Que isso é uma preocupação constante. Eu vou disponibilizar, sim, fica sempre disponibilizado, inclusive na Secretaria de Educação, eu pedi a elaboração de um site, criei um site, não o lancei antes do período eleitoral para não criar qualquer questão, agora ele se abriu o site da educação, onde criei um link de transparência, que a minha intenção é, naquele link, vereador e vice-prefeito eleito, naquele link de transparência, é colocar toda a alimentação escolar, o que for disponibilizado para as escolas, né? Sim, colocar ali toda a alimentação escolar, porque durante muito tempo nós ouvimos, olha, não tem o leite nas escolas. Sim, mas todo um trabalho da nutricionista que, quando o fornecedor não nos entregava o leite, elas supriam por outras necessidades. Então, o valor nutricional ele era o mesmo. E isso faltava ser demonstrado para que isso ficasse muito claro. Então, este site está lá, ainda não estamos o alimentando. E a primeira base disso era isso. Eu preciso que a comunidade, todos conheçam o que está sendo entregue, porque o cardápio elaborado, eu tenho que parabenizar os nutricionistas da educação, pelo cardápio elaborado, cuidado com o valor nutricional para cada faixa de idade delas é muito grande. Então, eu agradeço o espaço onde nós podemos esclarecer como nós estamos conduzindo todo esse processo, né? Os kits continuarão a ser entregues. A nossa preocupação é que a gente realmente consiga atingir esse ano 5.311 alunos. O tempo agora chega a dezembro, dificulta um pouco, aquela semana entre Natal e Ano Novo, ela fica bem dificultada. E, como eu digo, e agradecer já nesta casa mesmo a participação do 7º RCMEC nesse auxílio, nessas entregas dos kits e da comissão que eu componho. Vereador, muito obrigada a essa casa por nos permitir esclarecer essa condução desse processo, desse trabalho. Obrigado, senhora. Roberto? Desculpa. Não tem 18 e não tem 19. Segundo a pesquisa feita aqui pela secretaria dessa comissão, tem em 2017 19,49%, em valores são 126.523, e no ano de 16, 13,70%, um total de 103.911,46 centavos.
Sim. Tá. O 19 é aquela situação que eu coloquei, que se perder 3 parcelas e teve que se trocar da dotação do recurso vinculado para a dotação do livre. E talvez, como eu saí não cheguei a fechar, talvez aí possa não ter atingido praticamente nada. Saiu do caixa do município e teve que devolver dinheiro. Não, devolver não, eles não encaminharam o valor. O governo federal não encaminhou a parcela. Não encaminhou. Não. Ele não encaminhou, não tinha recurso financeiro do governo federal. Mas daria para fazer o percentual com recurso livre. Né? Ele ficou sempre bem abaixo. Roberto. Gostaria de agradecer a oportunidade também de poder estar aqui relatando sobre esse tema e contribuindo, tentando contribuir com vocês. Agradecer a oportunidade e dizer que, destacar que durante esse período que nós estamos passando de pandemia, o agricultor e o pecuarista não pararam, né? Então eles estão lá no campo produzindo o nosso alimento do dia a dia, né? Se bronzeando. Então dizer que a gente tem muito trabalho pela frente, podemos ampliar muita coisa, muito captar, né? Que é interessante captar muito recurso para o município. E, ao mesmo tempo, fornecer alimento de qualidade para esses públicos-alvos. Então, é isso. Agradecer e me coloco à disposição, vereador Leandro. Mais uma vez, muito obrigado por participar dessa reunião aqui, dessa comissão. Muito obrigado a todos. Com isso, encerro a presente reunião. O que ele não entende?